É hora de avaliar as metas alcançadas, aquilo que ficou pendente, entender o que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo, bem como as perspectivas econômicas e políticas vão te ajudar nessa tarefa. Então fica no vídeo até o fim, que é disso que eu vou falar. E no final eu vou dizer quais os negócios mais promissores para 2022. Bora lá! Fala pessoal, bem-vindo ao Simplifica, o canal que te ajuda na relação família, trabalho, tempo e dinheiro. O intuito aqui não é prever o futuro. A ideia é te ajudar, te preparar com informações para você identificar os melhores investimentos e oportunidades. Antes de falar em investimento em si, vamos colocar todo mundo na mesma página em relação à situação do Brasil. Essa parte é um pouco tensa, mas é necessária. Então não deve ser novidade para ninguém que o Brasil não vai ter um ano muito favorável. Será um ano conturbado em 2022 no que se refere à economia, ao fiscal e à política. Além de ser eleição presidencial, um ano que já é desafiador historicamente, tem um outro fator que pouca gente está falando, que é a alteração demográfica que o Brasil vem passando, que é a alteração na taxa de natalidade e mortalidade. A nossa população ela está ficando cada vez mais idosa e a força de trabalho do mercado vem diminuindo. Para se ter uma ideia, o PIB histórico do Brasil dos últimos 20 anos é de 2,2%. Desses 2,2%, 1,7% ele é proveniente da força de trabalho, das pessoas, dos jovens que estão na ativa. E 0,5 é de fato de crescimento de produtividade. Então, à medida que a população vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa força de trabalho e as previsões indicam que ela tende a diminuir para 0,7 até 2027 e zerar o crescimento dessa força de trabalho a partir de 2027. O resultado disso é que nos próximos 10 anos o Brasil vai ter que triplicar a sua produtividade para conseguir manter esse PIB de 2,2% ao ano. Isso é muito complicado, porque o crescimento de produtividade ele só acontece quando tem um investimento muito forte, principalmente em infraestrutura e em educação. E o cenário atual para os próximos anos não é muito favorável com relação a isso. Por outro lado, tem analistas que afirmam que as mudanças trazidas pela pandemia gerou mudança significativa, adoção de novas tecnologias, melhorou o sistema de trabalho, a forma de treinamento, a forma de capacitação e até da comercialização. E isso pode contribuir para o aumento da produtividade geral da economia, especialmente da força de trabalho. Tomara, né, pessoal? Porque pelo menos alguma coisa de bom dessa coisa aí que nós vivemos. Outro ponto de preocupação tem a ver com a questão do investimento, é que o Brasil está muito endividado. E um estudo do Instituto Millennium demonstrou como o desequilíbrio das contas públicas e o aumento do endividamento têm impedido o crescimento da economia. Para gerar emprego, diminuir a pobreza, investir, um país precisa crescer. E o Brasil pode andar devagar porque leva uma carga pesada demais, a dívida pública. Em 2012, a dívida bruta do governo brasileiro era de 62% do PIB. Cresceu nos últimos 10 anos e está bem perto dos 100% de tudo que o país produz em um ano. Outra pimenta no nosso olho é a alta dos preços, a inflação. Isso não é algo que vem acontecendo só no Brasil, mas aqui isso foi potencializado, primeiro porque o real é uma moeda fraca, desvalorizada frente ao dólar. E também por conta da crise hídrica que nós passamos, que isso fez com que os preços dos alimentos e de energia aumentassem demais. Só quero fazer um parênteses aqui porque eu acho muito importante todos entenderem essa dinâmica. Para conter a inflação, o Banco Central ele vai subindo a taxa básica de juros, que é a Selic. Os juros altos, a Selic alta, ajuda a segurar a inflação. Como assim? Quando as taxas de juros estão altas, pegar empréstimo fica caro, financiar um imóvel, um carro fica caro, os alimentos, tudo fica mais caro. E aí o consumo diminui. O povo começa a comprar somente o estritamente necessário. E isso força os comerciantes a diminuir as suas margens de lucro, a reduzir preço para estimular a volta das compras e gerar receita. Entenderam a manobra? Então, se você não sabia dessa dinâmica entre Selic e inflação, eu acho que isso aí já vale seu like, hein? E infelizmente, um ponto de atenção para 2022 que a gente não pode descartar são eventuais novas cepas da Covid, que isso pode gerar ainda mais turbulência. Caraca, Wendel, só notícia ruim e tu ainda vem falar de investimento?
Será que dá? Realmente a gente pode esperar um ano com bastante turbulência, não podemos querer tampar o sol com a peneira, mas nesses momentos surgem várias oportunidades, porque isso não significa que os ativos brasileiros vão ter um desempenho fraco. Hoje o mercado considera no preço muito as notícias negativas, ou seja, isso já está precificado e ainda há um certo exagero. Muitas casas de análise afirmam que o mercado de ações brasileiro ele continua barato, isso independente do ponto de vista. Ele é considerado barato se olhando para o nosso próprio histórico, comparando com outros mercados emergentes e globais, se comparado à taxa de juros de outros tipos de investimento, entre outras comparações, a nossa bolsa continua ainda com muitas oportunidades. Resumindo esse filme de terror, 2022 vai ser um ano com uma perspectiva de alta de inflação, altas taxas de juros e um real ainda mais depreciado. Mas o que importa é o que você quer saber. Diante desse cenário, quais os melhores investimentos para 2022? A XP Investimento analisou a expectativa para cada classe de ativo em 2022, achei bem coerente e por isso eu vou compartilhar aqui com vocês. A renda fixa, ela continua uma excelente oportunidade e muito importante para toda a carteira de investimento. Com o nível atual da Selic e expectativa de juros acima de 10%, já no início de 2022, os ativos pós-fixados eles vão capturar essa alta da Selic nos próximos meses. Mesmo que a taxa de juros venha a cair, ainda assim deve continuar um patamar elevado. Também dentro da renda fixa, uma opção são os títulos atrelados ao IPCA. O IPCA que ele representa a inflação. E esse caso, eles podem se beneficiar se houver uma melhora no cenário fiscal, o que não é tão provável assim. No segmento de fundos de investimentos, que é uma modalidade onde a gente delega o nosso patrimônio a uma equipe de gestores profissionais, existem vários tipos, mas entre eles, especialmente os fundos multimercados, ele tem uma maior atratividade por ter o poder da diversificação, como o próprio nome sugere. Esse tipo de ativo, ele tende a ter um retorno maior do que a renda fixa, com um risco médio e sem depender muito do humor do mercado. No segmento de fundos imobiliários, existem vários tipos. Então tem os FIIs de papel, que são os de fundo de recebíveis, onde eles não compram diretamente os imóveis, e sim títulos atrelados ao mercado imobiliário. Esse segue sendo uma boa opção, segundo a XP, para quem deseja se proteger ou até mesmo se beneficiar de um cenário com inflação e juros altos, como a gente espera para 2022. Dentro do segmento de fundo de investimento imobiliário de FIIs de laje corporativa, que são aqueles que investem em imóveis de escritórios, projetam um 2022 mais propício para a retomada. Isso é fato, a gente vê no dia a dia as empresas já estão acabando com o home office gradativamente voltando para os escritórios. Já os FIIs de shopping center podem ter uma boa performance nos próximos trimestres, mas devido ao cenário macroeconômico, que vai ser bem desafiador, é recomendado escolher um fundo de investimento imobiliário que tenha shoppings do segmento de alta renda e principalmente dentro dos principais centros urbanos. Já sobre os FIIs de galpões logísticos, eles têm ainda uma boa visão e continua sendo positiva para 2022. No mercado internacional, lembrando que investir nesse mercado é muito simples, você pode fazer aqui na Bolsa Brasileira e ainda mais simples via ETF. Se você não sabe o que é um ETF, dá uma olhada aqui nesse link que eu vou deixar na descrição. Já falei sobre isso amplamente num vídeo, muito interessante, muito fácil. E os ativos internacionais, eles em geral apresentam fortes altas em 2021 e olhando para frente, o cenário continua positivo. Esses são os segmentos que a XP considera ter uma boa oportunidade de crescimento. Biotecnologia, energias renováveis, criptoativos, pagamentos digitais, segurança cibernética. Dentro do segmento de criptomoedas, as opções de investimentos atrelados a índices são as mais indicadas para iniciantes. Investimentos atrelados ao índice é justamente um ETF. Quando se fala em criptomoeda, o Hash 11 é uma excelente opção. E por último, vamos falar do segmento de renda variável, das ações. Visando retorno mais atraentes, a XP ressalta que as ações de empresas do setor de telecomunicação, de serviço de utilidade pública, do setor financeiro e de energia são as mais promissoras. Na outra ponta, as ações do segmento de saúde, indústria e consumo apresentam aí um cenário muito desafiador
ou estão ainda muito caras. Espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento e ajude no seu planejamento para 2022. Tem coisas que não são tão boas, mas talvez o momento seja propício para o investimento no longo prazo. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo. Se por acaso você ainda não sabe o que é fundo de investimento, fundo imobiliário, renda variável, já se inscreve no canal, porque tem vídeo aqui falando sobre isso e ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Eu desejo um ótimo 2022 com muita paz, muita saúde para todos. Te vejo no próximo vídeo. Beijo para vocês. Feliz ano novo. Até o próximo. Valeu!